Bom dia, meus amigos. Estamos às 3 horas e 46 minutos da madrugada do dia 9 de fevereiro de 2023. Nós dissemos a vocês que esse livro foi escrito pelo pastor presbiteriano James Anderson. E que James Anderson, aqui está em inglês o título, aqui em espanhol. E que James Anderson, apesar de ser um fascínora, nós vamos ver ao longo da história, porque é um dos criadores da maçonaria moderna, era mais ingênuo e foi utilizado e instrumentalizado por um personagem cujo nome vai aparecer ainda depois. Esse personagem se chama Théophile Desaguliers. E agora nós vamos mostrar a vocês que, apesar de o nome de Anderson aparecer, e ele aparecer como fundador, porque escreveu o livro das Constituições, vamos ver agora qual era o ídolo, o cidadão que Théophile Desaguliers admirava, imitava e baseado em quem criou a maçonaria moderna. Vamos fazer isso e vocês vão compreender por que a maçonaria moderna não presta. Então, vamos lá. O nome dele é Sir Robert Moray. Decorem bem. Espião francês e monarquista. Espião. Sir Robert Moray era escocês. Nasceu em 10 de março de 1609 e foi educado na Universidade de St. Andrews, na Inglaterra, antes de servir com os guardas de Luís XIII em 1633. No fim da vida do cardeal Richelieu, estamos perto da Revolução Francesa, Moray tornou-se seu favorito. Olha, ele era inglês. Acontece que a Revolução Francesa foi feita, como eu disse, pelos Rothschild, e ele estava como agente duplo. Era agente do rei Eduardo na Inglaterra e era o favorito do cardeal Richelieu, que era quem governava de fato a França. É esse o homem que vai ser o protetor e o ideal de vida do canalha, como é que é o nome dele? Desaguliers. Em 1638, numa Assembleia Geral na Escócia, estava se rebelando contra Charles I toda a Inglaterra. Richelieu, então, chamou Moray para a França e deu-lhe uma comissão em dinheiro e o promoveu tenente-coronel. Você veja só, ele era inglês, espião de Richelieu, francês, que estavam preparando contra Richelieu a Revolução Francesa. Então, assim, ele voltou para a Escócia como espião de Richelieu, aparentemente com a intenção de recrutar soldados escoceses para colocar a serviço da França na Revolução Francesa. Moray foi nomeado intendente-geral do Exército em 1640. Estamos perto de 1700. Ele foi responsável por desenhar acampamentos e fortificações. Ele era engenheiro, onde seu conhecimento de matemática, agrimensura foi extremamente importante. Marchou para o sul com o exército escocês. Ele era escocês. Em direção a Tyne, desempenhou seu papel na derrota do exército inglês avistado do conde de Stafford de Newcastle. Ou seja, está trabalhando ora para a França, porque o ramo francês de Rothschild está na França, e para a Inglaterra, onde o ramo de Rothschild inglês está na Inglaterra. Em 20 de maio de 1641, Sir Robert Moray foi iniciado na maçonaria livre. Nessa época não havia maçonaria obediêncial, enquanto estavam parados em Newcastle. Os oficiais maçons que o iniciaram foram o general Alexander Hamilton, comandante do exército de Newcastle, e John Milne, mestre e consultor do rei Charles I. Charles I era rei da Inglaterra, e depois vai ter a cabeça cortada. Por volta de 1643, ele estava atuando como um agente de ligação entre os exércitos dos governantes e Charles I e sua corte em Oxford. Ou seja, veja, esse aventureiro, que é espião duplo, é o herói, é o modelo no qual Desaguliers vai se basear para fazer a maçonaria moderna. Não se esqueçam disso.
Em 10 de janeiro de 1646, Charles, da Inglaterra, primeiro, o sagrou cavaleiro. Logo depois, Sir Robert Moray retornou à França de novo e foi promovido a coronel dos guardas escoceses, ou seja, ele tem uma vida muito agitada e ele está na frente de batalha. Após a execução do rei Charles I, foi guilhotinado e, a pedido do conde de Lauderdale, Moray abriu negociações que levaram Charles II, sucessor de Charles I, a ir para a Escócia para ser coroado rei em Scone, em 1650. Moray permaneceu na Escócia então. Casou-se com Sofia Lindsay, a irmã do conde de Balcarres. Ele está no meio da nobreza. Nessa época, a maçonaria só aceita nobres. Em julho de 1652, os recém-casados Morays, ele e a Sofia, voltaram para Edimburgo. Edimburgo é a loja-mãe da Escócia. Então, veja, aí ele já está fazendo uma merda, uma confusão dos diabos. Por quê? Porque Edimburgo é a loja-mãe da Escócia, ele é escocês, devia ser fiel à loja-mãe, mas ele vai tentar ajudar o ramo dos Rothschild da Inglaterra a criar a Real Sociedade Inglesa para ser agente da maçonaria inglesa a favor de Rothschild. E vai ser também espião do cardeal Richelieu para preparar a Revolução Francesa contra o rei da França. De qualquer maneira, quando o rei volta à Inglaterra no final de junho de 1660, Moray permanece em Paris por alguns meses. Quando viaja para Londres, lá vai, Paris e Londres, em agosto, seus contemporâneos relataram que o rei o cumprimentou calorosamente e lhe deu um recinto para morar dentro do próprio palácio de Whitehall. Foi desta casa que Sir Robert partiu. Para o Gresham College. Era famoso. Lá se reuniam os grandes cientistas, inclusive Newton e Sir Robert Wren, Christopher Wren. Ele estava morando em Londres por 3 meses. Fica de Londres para Paris. De Londres para Paris. Era espião, aventureiro e vai vencendo. Esse homem é o herói de Desaguliers. Por isso a maçonaria moderna não presta. Veja, esse é o modelo. Dificilmente Moray poderia ter sido um participante regular das reuniões do Colégio Gresham durante essa época. Estava muito movimentado. Agora, ele estava interessado em descobrir por que ele deveria comparecer ao Gresham College para assistir, assim, às palestras do Sir Christopher Wren e se tornar amigo do maior e mais prestigiado maçom da maçonaria livre. Os fundadores originais da Royal Society of London dividiram-se em 2 grandes grupos. Cerca de metade era monarquista e se mantiveram fora da vida pública durante o governo de Cromwell, que derrubou o rei, e retornaram a Londres em busca de avanço na corte de Carlos II, que era o adversário de Cromwell. Enquanto a outra metade era acadêmico parlamentarista, então monarquistas e parlamentaristas. Olha a confusão. Então é uma época conturbada, entre várias casas reais, que haviam assumido o controle da universidade sob o comando de Cromwell, mas que tinham sido expulsos de todos os lugares, exceto do Gresham College, onde vai ser a sede dos cientistas que vão fundar a Royal Society junto com Moray. Então Charles retorna. Adicione-se a essa mistureba um jovem rico e independente que estava seguindo um curso voluntário em alta educação, novamente no Colégio Gresham. E você tem uma imagem bastante clara do que foram os fundadores canalhas, né, da Sociedade de Londres, da Royal Society of London. Agora vamos olhar para o papel de Robert Moray para compreender tudo. O papel de Sir Robert Moray. Apenas um dos fundadores originais teve muita influência real com o rei. Esse foi Sir Robert Moray, o homem que era o modelo, o herói de Desaguliers. Então vai ser importante para nós isso aqui, porque está sendo fundada a Real Society of London. Mas é esse fundador da sociedade, da Royal Society, que vai ser o modelo
que em 1717 Desaguliers vai seguir. Então vejam, é importante para nós sabermos a moral desse homem, as ações dele, para saber compreender mais tarde porque quem era o pilantra do Desaguliers. Bom, de qualquer maneira, esse antigo espião francês e monarquista, Roberto Moray, agitador, veja que qualidades maravilhosas, parece fora de lugar entre os puritanos ingleses, que eram parlamentaristas e se escondiam no Colégio Gresham. Como Moray se envolveu com eles? Assim, no dia 5 de dezembro de 1660, estamos em volta da preparação da Revolução Francesa. Não se esqueçam, a ata da sociedade mostra que Sir Roberto Moray trouxe notícias da corte de que o rei tinha sido informado sobre a finalidade da reunião do Colégio Gresham, e ele aprovava, e disse que daria incentivo a ela. Essa foi apenas uma semana depois da primeira reunião. Então, Sir Roberto Moray estava ou extremamente ansioso para agradar seus novos amigos puritanos, que eram bons, religiosos, ou estava preparando o terreno para a criação da Real Sociedade de Londres. De qualquer maneira, depois de estudar na Universidade de St. Andrews, na Inglaterra, tornou-se um soldado, em seguida um político, ou seja, é um aventureiro. Enquanto se via no exército, tornou-se maçom. Maçom, não da maçonaria obedigencial, que ela ainda não existia. E descobriu que as ideias da filosofia da maçonaria complementavam seu amor pela ciência e atendiam à sua necessidade de realizar algo que não havia satisfeito a sua maneira espiritual convencional. A maçonaria escocesa incentivou seu amor pelo simbolismo e o ajudou a pensar sobre as coisas por si mesmo para desenvolver ideias distintas ao longo de sua vida. Sua autossuficiência muitas vezes provocava inimigos. Certa vez, escreveu sobre si mesmo: tenho sido denunciado pelos meus inimigos como ser contra as escrituras, ser um ateu, um mágico ou um necromante, e um ser maligno, conhecido assim no reino inglês. Isso não parecia incomodá-lo muito. Também não parecia preocupar o rei Charles II. O rei era tão cínico e canalha quanto Sir Roberto. Charles II, herdeiro do Charles I, tem sido descrito como rei indiferente à religião, que, portanto, não crê em nada. Por isso, a maçonaria inglesa vai terminar se tornando ateia, com a ideia de um Deus que todo homem aceite. E assim, a religião que ele e Moray fundam termina sendo uma religião tão vagabunda que Moray era o chefe dessa própria igreja. Moray utilizou sua condição de membro da loja de Edimburgo, loja mãe da Escócia, onde William Shaw, um homem de moral, dirigia todos os maçons escoceses e tinha de seus membros muitos dos cortesãos escoceses de Charles I, antes de ter a cabeça cortada, e o general Hamilton, que havia iniciado Moray na maçonaria em Newcastle, para melhorar sua rede de contatos. Então ele entra na maçonaria não é porque ele quer ser maçom, é porque ele quer utilizar-se da influência dos maçons. Assim, os Stuarts, que é outra família que disputa o trono, tinham estado envolvidos com a maçonaria desde 1601, quando Jaime VI havia sido iniciado na maçonaria. Então tudo gira em torno de uma maçonaria que ainda não é obediencial. Em Scone, como parte do plano de William Shaw, um homem decente, para estabelecer uma organização real para a maçonaria. Moray foi adotado então pelo cardeal Richelieu, francês, e contra o qual ele vai apoiar os revolucionários para fazer a Revolução Francesa. Você vê a moral desse homem. Para espionar para os ingleses. Parece que ele realizou esse papel com grande prazer, pois, durante o tempo em que ele apoiou Richelieu, Moray levou a notícia da morte de Richelieu para Charles I de Oxford, e as conexões de Moray com os maçons da corte escocesa de Charles persuadiram o rei de que ele seria confiável. E assim, em 1642, Charles consagra Sir Roberto Moray, cavaleiro. Era apenas Roberto Moray. Agora, em 1642, o rei Charles o sagra Sir
ou seja, um aventureiro que dá sorte. As conexões maçônicas de Morey, tudo de conveniência, com os principais governantes, eram a chave para a sua importância. Ele sabia disso, usou a maçonaria. A maçonaria que era escocesa. A inglesa ainda não é fundada. Vamos ver, ela só vai ser fundada exatamente aqui pelos pastores presbiterianos James e Anderson. Então, Morey vai ser o modelo que eles vão seguir. Olha só a moral desse homem. Então, o que é que acontece? Sr. Robert quase convenceu Charles I a fugir disfarçado de mulher para a França, onde ele teria se tornado útil para Mazarino. Meu Deus do céu, o rei da França, disfarçado de mulher, vai servir a Mazarino, que é um cardeal católico, que vai suceder Richelieu depois da morte dele. Finalmente, Charles I é decapitado. Morey deixou o exército francês, sai da França, volta para Edimburgo, Escócia, para renovar seus contatos com a loja de Edimburgo, que era mais influente, onde estava o decentíssimo Bernard Shaw. Bernard Shaw não, William Shaw. As atas registram que ele comparecia às suas reuniões. Finalmente, chegamos a Charles II, no momento em que esse jovem rei estava sob enorme pressão política e religiosa dos presbiterianos, e assim ele foi atraído por Morey. A partir de então, ele parece ter sido usado por Morey pelas suas habilidades políticas e militares indubitáveis, que queria apoiar os Stuarts como rei dos escoceses. Olha a falsidade. Ele finge apoiar Charles II, mas na verdade ele quer que a dinastia dos Stuart tome o poder. Uma merda. Morey foi convocado, ou se ofereceu, para usar seus contatos maçônicos de conveniência para conseguir o máximo de informações militares sobre as intenções dos estados holandeses que pudesse. Foi para Maastricht, onde recolheu informações políticas e militares, espionagem, dos holandeses, sobre as intenções desses na Inglaterra. Ele usou suas conexões maçônicas para se juntar aos maçons locais, portanto da Holanda. Com base nessa aceitação, tornou-se um cidadão de Maastricht. Fingiu que era um cidadão da Holanda. O objetivo da missão de espionagem de Morey, na verdade, era dimensionar a ameaça holandesa para a Inglaterra, em seguida voltar a Paris e informar ao ramo francês dos Rothschild, avaliando assim se ele devia se juntar ao rei em Londres. Sir Robert incentivou seus amigos e contatos a participar da palestra semanal realizada pela maior estrela brilhante do cientista parlamentarista, Sir Christopher Wren, um homem honrado que vai governar a maçonaria escocesa e a maçonaria inglesa. Parece que apenas 2 dos fundadores da Real Sociedade de Londres não tinham vínculos com a maçonaria. Esses eram precisamente Sir Christopher Wren, que é um homem honesto e que vai lutar depois contra os 2 canalhas, os 2 presbiterianos aqui, e Robert Boyle, que é um cientista. Eles são registrados como estando na primeira reunião do Gresham College e da Sociedade Real, mas são adicionados à lista de membros da reunião e são convidados a participar. Contudo, Morey e seus irmãos maçons passaram a discussão detalhada sobre a criação de uma nova sociedade para estudar os objetivos maçônicos dos mistérios ocultos da natureza e da ciência. A ideia de Morey é criar a Royal Society como um centro científico. Embora Christopher Wren, decente, se tornasse um maçom em uma data posterior, Robert Boyle nunca ingressou na ordem maçônica, pois ele não confiava nela. Morey conquistou a confiança dos maçons parlamentaristas, portanto, olha, amigo do rei, e agora ele vai se fingir amigo dos maçons parlamentaristas, que são contra o rei. E garantiu que seu líder deposto, John Wilkes, assumisse a presidência da primeira reunião da Royal Society. Assim, ele se chega a Cromwell e a sua família. Fica reabilitado com o rei,
Morey mostrou aos outros cientistas parlamentaristas que eles eram todos iguais. Agora ele une as duas correntes num novo órgão científico de inspiração maçônica que ele estava criando, a Royal Society of London. Esse é o homem que vai servir de modelo para Desaguliers. Morey conseguiu criar algo muito maior do que jamais sonhou. À medida que a Royal Society se desenvolvia, ganhava vida própria e logo se separou das raízes maçônicas. Passou a ser a Sociedade Real de Londres, protegida pela realeza, e deixou de ser maçônica. Mas é aí que o Desaguliers e o pastor Anderson vão buscar inspiração para a canalice que eles vão fazer, que vai se chamar maçonaria moderna. Vejam vocês em que meio nós estamos, né? Cobras comendo cobras. Morey então prepara-se para assumir tarefas do dia a dia, da gestão das reuniões, dedicando-se à elaboração de um regulamento que seria a criação do seu estatuto. À medida que a sociedade de Londres cresce, ele aceitou outros que não eram maçons porque tinham dinheiro. A filosofia maçônica de Morey foi herdada pela nova sociedade. Então ele impôs à sociedade os seus valores. Apesar da evidência de suas ações, acho difícil, aqui quem está falando é o Lommel, acreditar que esse Robert se propôs a criar a primeira sociedade científica do mundo em 28 de novembro de 1960. Ele não tinha intenção de criar a Royal Sociedade de Londres. Ele tinha a intenção de fazer intrigas e conseguir, assim, subir na vida. Se tornou cavaleiro, se tornou parte da sociedade da nobreza e provavelmente esse aventureiro só esperava que o grupo resolvesse os problemas militares que o rei Charles não podia dar seu luxo de resolver. No entanto, usou os princípios maçônicos de igualdade e o estudo da ciência para criar uma força vital enorme. Seu grupo estava livre dos grilhões do dogma religioso, pois ele era contra o Papa. E tinha uma estrutura democrática única para a época que vai ser base da maçonaria inglesa. Seja por acidente ou de propósito, ele usa 3 das ideias mais poderosas da maçonaria escocesa e as aplicou dentro da sua tecnologia. Então, assim, nós temos aqui o retrato do personagem, que vai ser o ideal, o ídolo dos 2 fundadores da maçonaria moderna. Um aventureiro, uma pessoa que está ligada aos 2 ramos da família Rothschild, o ramo francês, por isso ele está em Paris, e o ramo inglês, por isso ele está apoiando os reis da Inglaterra. No meio termo estão os Stuarts, que é uma dinastia que quer tomar o poder, né, dos Charles, dos reis Charles. E Bruce, que é um príncipe que quer ascensão. Então, minha gente, vejam vocês, não pode ser decente um organismo que se baseia, os seus líderes, que são esses 2 aqui, né? Quem vai aparecer é o Anderson, que é o ingênuo, é mais sincero do que o Desaguliers, e Desaguliers é o cérebro. Mas vejam vocês, o modelo moral de Desaguliers é ser Roberto Morey, esse canalha que vocês viram aí, que ora ele está em Paris, espionando para a Inglaterra, ora está na Inglaterra, espionando para os Stuart, ora está na Holanda, espionando para a Inglaterra. Então é um aventureiro, né? É um canalha, é um patife, né? E aí é esse o modelo que vai ser eleito por Théophile Desaguliers para fundar a maçonaria inglesa. Então, dei a vocês o retrato, aqui foi feito por um maçom, José Filardo, terei do site maçônico dele, tem muita coisa boa, para que vocês não tenham dúvida. Se vocês forem ver a criação da Royal Society of London, vão encontrar tudo isso lá. Então vocês veem, os criadores da maçonaria moderna, Théophile Desaguliers e James Anderson, têm como modelo um patife, um canalha, né, um vilão, que faz essa mistureba toda para poder se promover, ser nomeado cavaleiro, Sir Robert Morey,
para ter muito dinheiro, ele chega a se hospedar no Palácio Real, ou seja, é uma pessoa, digamos assim, flexível moralmente. E religiosamente, a descrição que o palestrista que está falando aqui, que é Lomas, diz que a igreja dele, ele próprio, era o Papa. Ou seja, as convicções religiosas dele não eram nenhuma. Por isso, quando nós falarmos aqui sobre a noção do grande arquiteto do universo, estamos falando da convicção de Roberto Moreira. Assim, minha gente, terminamos aos 25 minutos, mostrando que os dois não prestavam, nem Anderson, nem Desaguliers. Só que Anderson é quem aparece, ó. James Anderson, aqui. A Constituição de 1703, James Anderson. Ela vai ser reformada em 1730. Vai aparecer mais novidades. Novidades, é claro, né? Mais canalhas ainda, mais canalices ainda. Aqui está em inglês. Então, minha gente, nós demos a vocês o retrato moral e intelectual e as ações e atitudes do aventureiro espião que ora está do lado dos Stuarts, é uma família que quer o trono inglês, ora está do lado do príncipe Bruce, que quer atingir um posto alto, ora ele está sendo espião de Richelieu e recebe altas quantias de dinheiro por isso. Quando Richelieu morre, ele é quem vai levar a notícia para o rei Eduardo, dizendo, ó, morreu o seu inimigo, podemos preparar a Revolução Francesa. Então, é no meio dessa canalhada toda que está esse homem, Robert Moray, ídolo e herói de Théophile Desaguliers. Então, minha gente, se eu tenho como modelo e como herói esse canalha, o que é que vai ser a maçonaria moderna? Mas ele funda uma coisa que permanece até hoje, a Royal Society of London, que depois se desligou da maçonaria, e a qual Newton pertenceu, que era um personagem brilhante. Christopher Wren, que era o maçom mais influente da Escócia e da Inglaterra, pertenceu. O cientista Robert Boyle pertenceu. Então nós temos pessoas boas. Os presbiterianos eram protestantes que tinham ideias religiosas verdadeiras e sinceras. Então ele se mete no meio de gente boa e se faz maçom, se deixa fazer maçom para poder usar a influência da maçonaria. Esse é o homem que vai ser o modelo, o herói no qual vai se basear o canalha que vai criar. Aqui nós estamos falando da Royal Society of London, fundada por ele, Roberto Moray. Acontece que é ele que vai servir de modelo para Théophile Desaguliers, embora o nome de Desaguliers não apareça. E embora nas constituições apareça o nome de Anderson, que é muito ingênuo. Apesar de ser uma pessoa, um intelectual muito respeitável, e apesar de o livro dele ter muita coisa boa, mas ele vai ser um boneco nas mãos de Théophile Desaguliers. Ou seja, o verdadeiro patife é Théophile Desaguliers, que até aqui o nome dele não aparece. É ele que vai fundar a maçonaria moderna. Agora você veja o herói que ele erigiu. Você vê o modelo que ele erigiu. Assim como Roberto Moray chega a ser Sir, nomeado pelo rei cavaleiro da sua corte, assim como ele, ora ele está do lado de Richelieu, fingindo que é amigo de Richelieu, que é espião da França na Inglaterra, para poder impedir a Revolução Francesa. Outra hora ele está do lado dos holandeses, fingindo que está em Maastricht, na cidade de Maastricht, como holandês, se veste de holandês. Olha só, né? Aconselha o rei para fugir da Inglaterra, a se vestir de mulher, como aqui no Brasil o Brizola. Então, esse homem não tem a menor moral. Esse homem é um aventureiro, é um aproveitador. Ele serve aos dois ramos do Rothschild. Ele está ora em Paris, ora em Londres. Mas
ele nasceu na Escócia. E na Escócia, ele tem uma pessoa que não vai deixar ele fazer bagunça. Essa pessoa se chama William Shaw. E é o verdadeiro fundador do sistema obediencial, como nós veremos em outro vídeo. Então você vê, no meio de pessoas decentes, esse canalha entra, se promove, enriquece, casa, tem filhos, castelos, e é esse homem que vai ser o modelo do pastor ateu, porque o Deus que ele vai dizer aqui, a noção de Deus, é o que nós vamos enfatizar, é um pastor, mas não crê em Deus, é conveniência para ele, está no meio da maçonaria é toda a loja maçônica era obrigado, a Bíblia só podia ser lida por um religioso, vamos dizer assim, oficialmente religioso, por isso Théophile Desaguliers e James Anderson se tornam diáconos. Tudo por conveniência. Então a maçonaria moderna é odienta porque ela faz tudo por conveniência, por dinheiro, por poder, por influência, né? Vamos dizer assim, para fazer com que a Revolução Francesa aconteça. Veja, estamos em 1650, perto de 1700, e a Revolução Francesa está sendo preparada nas costas de Richelieu. E ele se finge amigo de Richelieu, de quem recebe uma grande soma de dinheiro. Então, não preciso mais. Vamos parar aqui, li rápido, porque o artigo é muito longo. O artigo é tirado de José Filardo, do site Filardo, que eu recomendo, sobre maçonaria. Então, é indiscutível, é indubitável, é insuspeito. Tirei o artigo de uma fonte segura, e que quem quiser entender de maçonaria pode ir lá. Site José Filardo. Biblioteca José Filardo. Então, minha gente, como é que a maçonaria moderna vai poder ser um organismo confiável? Como é que a maçonaria moderna vai ser algo bom? E olha, nós ainda vamos falar mais algumas coisinhas que o Desaguliers, que não aparece, veja que até agora o nome dele não apareceu. Anderson ainda também não apareceu, porque nós estamos em 1650, e Anderson só vai aparecer em 1723. Então são aproveitadores que vão querer derrubar o sistema de lojas livres e soberanas, que é o meu, que nós vamos fazer uma reunião, sessão de loja livre aqui, e vai ser transmitida. Prometo a vocês que em março nós teremos isso, para vocês mostrarem o que é uma loja livre e soberana. O contrário dessa patuscada aqui, dessa canalice, dessa patifaria. Mas não posso deixar de reconhecer que o pastor James Anderson foi bastante ingênuo. Se deixou manipular, porque aqui nós vamos ver determinadas coisas que provam que ele tinha, no fundo, uma intenção sincera de criar uma maçonaria inglesa sob os moldes da maçonaria escocesa criada por William Shaw. Escócia, colônia da Inglaterra. A loja de Edimburgo é a mais antiga da maçonaria e era dirigida por Sir Christopher Wren e usava o sistema de William Shaw. Christopher Wren era tão influente e tão respeitado que ele governava os maçons da Escócia e os maçons da Inglaterra. É ele que vai lutar contra Desaguliers. É ele. Ele vai enfrentar Desaguliers. Quando ele percebe que Desaguliers não presta, ele então vai dizer: saia do nosso meio, e vai haver uma luta entre duas facções maçônicas, porque ele percebe que o que Desaguliers quer é apenas prestígio, influência, dinheiro, conveniência. Pronto. Estamos mostrando a vocês o que é a maçonaria moderna. Em mais um capítulo, o segundo. Como é que surge a Royal Society of London, que hoje é famosa, mas aqui está o fundador, quais as intenções, quais os contatos, porque ele se fez maçom, e ele é
um canalha completo e refinado. Mas é esse homem que Théophile de Desaguliers, francês, vai eleger como sendo modelo para copiar as ações, as atitudes e as estratégias para criar a maçonaria moderna. Vai poder ser uma coisa séria? Não, não vai. Por isso a nossa maçonaria se chama maçonaria de tradição, não seguimos a maçonaria moderna, e quem pertencer à maçonaria de tradição vai assistir à sessão privada, é um grupo privado, vocês receberão uma senha no dia, será em março, e aí entrarão na reunião aqui, sendo aqui, porque não precisa de nada, a não ser de uma mesa. Enquanto que a maçonaria precisa de templos, maçonaria moderna e casas suntuosas, né? A maçonaria de tradição precisa somente de uma mesa. Eles faziam as reuniões deles em salas, com a mesa e o tapete, ou então a chamada prancha. É isso, minha gente. Estou dando a vocês os podres da raiz bichada que vai terminar corroendo o tronco, que vai terminar corroendo os frutos da maçonaria moderna que nos deu esse mundo que nós estamos vivendo. Porque a maçonaria governa o mundo. E se nós estamos vivendo este mundo, ela se diz construtora de civilização. Você é capaz de admitir que nós estamos no mundo civilizado? Se é, então bata palma para a maçonaria, porque ela é responsável pelo mundo que nós estamos vivendo. A moderna. Porque a maçonaria de tradição, ela é ultrapassada pela moderna. Ela é engolida pela moderna. Então, terminamos aqui mostrando por que é que a maçonaria moderna não presta. Por vários motivos, mas já mostramos que, embora Anderson tenha suas qualidades, ele é um boneco nas mãos de Desaguliers. Desaguliers é uma víbora. E o modelo de Desaguliers é uma serpente. É assim. Vou mostrar a vocês exatamente isso. O que é a maçonaria moderna. Por isso, eu entrei nela para conhecê-la, cheguei até os últimos graus, sou grau 33, mestre instalado, venerável várias vezes na minha loja, Querube, mas agora nós vamos fazer uma maçonaria séria, que será virtual. Já tenho o sim da nossa federação. E aí, em março, vocês receberão todas as instruções. Já temos mais de 10 membros. Com 7 tem que começar. Mas aí vocês veem por que o professor Marlanf não quer nada com maçonaria moderna. Tá? Temos assim mais um capítulo dessa emocionante novela. O que é ser um maçom hoje? É pertencer a essa merda. É ser um Temer da vida. É ser um Lula da vida. É ser um Witse. Em suma, né? É ser um canalha. Ser uma ação moderna é ser um canalha, com poucas exceções. Há muitos ingênuos, como o próprio Anderson. Mas estou fora. Fui, conheci, estou dizendo que vivi. Mas saí dela e agora pertenço à Federação de Lojas Livres e Soberanas da França. E criamos já nosso escritório. Nosso escritório já tem os formulários dos associados, cerca de 10, e nós vamos fazer nossa primeira sessão de loja virtual, não importa onde você more. E aí agora estou dizendo a vocês por que não vamos seguir os métodos da maçonaria moderna. Porque isso aqui é inconcebível para uma pessoa honesta. E uma pessoa dizer que admira a maçonaria, que quer entrar na maçonaria, ou ela não tem noção do que é, ou ela então tem uma moral extremamente perversa. Pronto. Terminei de dizer o que eu queria. Então, falamos de Robert Morey, fundador, por acaso, da Royal Society of London. Por acaso, porque ele não queria fazer. Ele terminou, pelas atitudes dele, criando uma sociedade que hoje é famosa.
mas o que ele queria era sucesso, dinheiro, patrocínio do rei, amizade com os nobres, e é isso que a maçonaria moderna quer. Então, ele é o modelo. Mas ainda tem mais, viu? Esse é apenas o segundo capítulo. Vamos ao terceiro no próximo vídeo. E até lá.